Pastor Manuel, tá? Pastor José Manuel Catarino, uma bênção. Estivemos lá na igreja em Cambé. E agora nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Quero que você levante só mais uma vez, estenda sua mão. Nós vamos orar aqui pela vida do pastor. E tenho certeza que o Senhor está nos presenteando com a presença dele, da esposa, a missionária Joana. Joana também estará conosco aqui num outro culto. Estamos preparando, orando a Deus por esta oportunidade. Pai, é um presente de Ti, Senhor, para nós, a presença do pastor José Manuel Catarino e da missionária Joana aqui nesta manhã, Senhor. E nós queremos, ó Pai, aproveitar, ó Pai. Nós queremos, Senhor, ficar com os nossos ouvidos atentos, Senhor. O nosso coração aberto para receber a palavra que o Senhor vai transmitir através deste Teu servo, Senhor. Nós oramos agradecendo a Ti, em nome de Jesus. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus por esta linda manhã que o Senhor tem nos agraciado de estarmos pela primeira vez aqui nesta igreja para juntos adorarmos o nome do Senhor, para louvarmos a Ele na beleza da sua santidade, sabendo que grandes coisas fez Deus por nós, nos trouxe aqui, porque Ele nos alcançou com a sua graça, com a sua misericórdia, através do sangue do seu Filho amado Jesus Cristo. Ele nos remiu, nos transformou e nos fez seus filhos, e por isso estamos alegres, estamos felizes. Estou grato a Deus por estar junto com o pastor Jorge e a sua esposa, a pastora Ângela. Nos conhecemos, passamos a conhecer esse casal através do projeto Família, que é um projeto que implantamos ali na igreja do Jardim Silvino, em Cambé, onde pastoreamos, e levamos ele ali para fazer um seminário, e foi muito bom, foi maravilhoso, foi 3 noites, né, e uma manhã de domingo. Foi uma bênção mesmo, e através desse projeto nos tornamos conhecidos. E o fato marcante na minha vida foi quando a gente observou que aquela união, aquele conhecimento, não foi apenas no seminário de família, mas foi quando eu fui infartado, estive internado, e o primeiro pastor que chegou ali no hospital para me visitar foi o pastor Jorge, tanto em Cambé como aqui em Arapongas. O primeiro pastor a adentrar ao hospital para ver-me foi o pastor Jorge. Eu agradeço muito a Deus por esta bênção e por ter colocado o pastor Jorge, a pastora Ângela, no nosso caminho. Deus abençoa muito e que as vossas vidas prosperem a cada vez mais. Glória a Deus. E também estou acompanhado da minha princesa, minha esposa, pastora missionária Joana, pregadora da palavra do Senhor, está pregando semana quase que está famosa na mídia, hein? Pregando. Pregou a semana toda, encerra hoje à noite pregando também, e tem sido um canal de bênção para as igrejas onde ela vai ministrar a palavra do Senhor. Glória a Deus. E também
quero externar a minha alegria por estar pela primeira vez ministrando para a família durante todo o tempo do meu ministério. Eu tenho sempre dado umas pinceladas, mas com pastor, numa forma geral, na igreja que a gente é pastor. Mas sair para fora para ministrar para a família é a primeira vez, né? Então, é a primeira vez. Marinheiro de primeira viagem. Amém? Tive o prazer também de ter a primeira experiência de ministrar em um congresso de adolescentes. Também em Curitiba. Foi a primeira vez também, né? Já, parece que foi o ano passado, se não me falha a memória. E assim Deus vai abrindo os horizontes, já no meu 6.1, estou tendo novas experiências no ministério. Glória a Deus. E agradecendo a igreja por ter orado por mim. Creio que nem é preciso expressar e falar o que aconteceu comigo, mas me parece que tem pessoas novas que foram apresentadas hoje que não sabem o que aconteceu comigo e por que o pastor Jorge foi um dos primeiros pastores a me visitar nos hospitais, porque foram 2. Tá? Eu fui infartado e foi necessário fazer 3 pontes safenas. Então, estou aqui por milagre de Deus mesmo. E agora, quando eu fiz, está com uns 30 dias, que eu fiz uma bateria de exames completíssimo, quando o médico, Dr. Ricardo Calil, pegou o laudo do cateterismo, que era a exigência dele, para saber como que eu estava e como estou atualmente. Ele fez assim: realmente você esteve pendurado. Aleluia. Mas, para a glória do nome do Senhor, estou aqui dando glória a Deus, já pregando e sendo abençoado por Deus nesta nova trajetória de vida. Glória a Deus. E eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito e está fazendo na minha vida e na vida da minha esposa, a pastora Joana. Amém? Glória a Deus. Pois bem, irmãos, eu quero meditar com vocês na palavra do Senhor. Eu não vou pregar, eu vou ministrar o que Deus colocou no meu coração para esta manhã, visto ser um culto familiar, o culto da família. Eu quero trazer para vocês um assunto bem prático, bem conhecido de todos, e creio que Deus falará aos nossos corações nesta manhã. Gênesis capítulo 6, o versículo de número 9. Gênesis. Nós vamos ler a palavra do Senhor, que é importante para as nossas vidas. Aliás, me desculpe, não é Gênesis 6, mas sim capítulo de número 7. Capítulo de número 7, nós vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim, capítulo 7, versículo de número 1. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu
toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. E todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Até aqui esses 2 versículos para a nossa meditação, e dando sequência, nós vamos discorrer um pouco em um tema que, a princípio, ele dirige-se mais aos pais, mas em se tratando de família, todos estão enquadrados nesse mesmo assunto. E no capítulo de número 6, versículo de número 18, diz assim: mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. Glória a Deus. Então, o que eu quero trazer nesta manhã para a igreja do Senhor são exemplos práticos de homens. Naturalmente, quando eu estou falando aqui de homens, as mulheres, mães, também estão colocadas nesse contexto, mas quero dirigir-me mais aos pais, porque a responsabilidade da família e para com a família são os pais. E nós temos como primeiro exemplo Noé, o pai como pilar. Ele foi um pilar da sua casa, da sua família. E todos sabem o que é um pilar, ou pilares, no caso. Todos sabem que uma construção, ela precisa do seu pilar. Tanto uma construção baixa como alta, ela tem o seu pilar. Se nós formos ver uma edificação de uma casa baixa, ela tem o seu pilar. Tem a bloca, depois tem a ferragem, o concreto, para depois levantar esta construção. Porque se levantar uma casa sem o pilar, ela está sujeita a danificar-se com o tempo. As paredes poderão rachar, porque a terra sempre ela se move, principalmente em uma área quando passa veículos pesados, a terra tende-se a mover. E com o passar do tempo, as rachaduras começam a surgir nas paredes. Por quê? O alicerce, o pilar, não existe. Ou talvez pilares mal feitos. E pilares mal feitos não resistem os problemas, não resiste o mover da terra. Então é necessário firmeza. E trazendo para o contexto familiar, não é diferente. Se o pilar da casa familiar não for bem sólido, bem edificado, naturalmente que
com o mover dos problemas da vida que surge, ou familiar, ou financeiro, este pilar não vai resistir os problemas, os reveses, e esta casa, ela vai ruir, esta casa, ela vai rachar as suas paredes, e rachando-se as paredes, essa família está prestes, de fato, a ser destruída, que é o que nós vemos no decorrer das épocas que estamos vivendo, e principalmente nesta era pós-moderna, quando a sociedade sem Cristo, sem Jesus, sem Bíblia, sem o temor de Deus, ela está vivendo o que o mundo está ditando. Ela está vivendo o que a televisão, as novelas, está vivendo o que os atores estão ditando para as nossas famílias. E se essas famílias, cujos os pilares não estiverem bem sólido, bem edificado, esta casa não vai resistir. Ela vai cair, porque não existe uma segurança, não existe uma firmeza. Mas quando o pilar, que é o pai, que é o chefe da família, está bem edificado, e no que tange ao temor a Deus, a comunhão com Deus, claro que esta família, ela vai resistir os intempéries da vida, e mesmo que sofra alguns abalos, todavia, essa casa não vai rachar as suas paredes, porque além dos pilares, tem as bases que estão bem sólidas, e esta família vai resistir. Glória a Deus para sempre. Então, Noé era um pilar da sua família. A Bíblia nos diz que Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Nós vemos aqui as qualidades de Noé: justo, reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E logo nós aprendemos que a família cristã, para ser forte, para ser vencedora, é necessário que o pilar seja reto, seja justo e possa temer a Deus, possa andar com Deus. Isto é o que é importante para a sociedade nos dias atuais. Então nós vemos aqui 3 características de Noé, o pai como pilar. Justo, aquele que age com justiça, que não é parcial, mas age com justiça ou corretamente. Glória a Deus. Íntegro, imparcial, que é um paralelo, conforme a justiça. Andava com Deus, tinha uma vida consagrada a Deus, ou fazia diferente do povo ímpio da época. Então esta vida consagrada a Deus fazia a diferença da sociedade, do povo, da sua época. Então o que faz a diferença hoje entre nós, cristãos e não cristãos,
é a nossa retidão a Deus, é a nossa comunhão com Deus, é a nossa vida consagrada ao Senhor, isto é, uma vida integre ao Senhor, ou integrada ao Senhor, certo? E aí sim, nós vamos fazer a diferença. E essa é a razão pela qual nós vemos quando somos admirados. E essa admiração, ela não quer dizer que somos melhores do que as famílias lá de fora, por termos recursos financeiros, ou por termos uma religião diferente. E não é a religião que faz a diferença, mas sim o nosso temor a Deus, a nossa comunhão com o Senhor é que faz a diferença. E o povo lá fora vê esta diferença em nós e comentam por aí. Por que essa diferença? Por que tal família, apesar de ser pobre financeiramente, mas é uma família alegre, é uma família feliz, é uma família que estampa no seu rosto uma felicidade. Mas quando você vai ver o histórico, vai ver a situação financeira dessa família, não condiz, humanamente falando, não condiz com o que a pessoa expressa. Mas sabe qual a diferença? A diferença é o temor a Deus. A diferença é a nossa comunhão com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos o exemplo de uma mãe ali no Jardim Silvino. Ela tem 3 filhos que são meio atrapalhados da cabeça, bem atrapalhados, os 3. Dá um problema seríssimo para aquela mãe. E 2 até se envolveram com drogas, com bebidas. É uma situação complicada. E 2 filhos melhores, com saúde, perfeitos, trabalhando. Um deles teve derrame, ainda bem jovem teve derrame. Só que esta mulher, esta irmã, ela nunca deixa de dar glória a Deus. Nunca deixa de louvar o nome do Senhor. Esta irmã, ela trabalha de diarista, nunca deixa de ser dizimista, nunca deixa de dar a sua oferta na igreja. E ela depende de cesta básica, a igreja ajuda ela com cesta básica todos os meses. Mas o dízimo dela está na casa do Senhor também, todos os meses. E é uma mulher alegre, feliz. Você não vê aquela mulher chorando, reclamando, murmurando. Qual é a diferença de tudo isto? Aleluia. A diferença é a comunhão com Deus. Se você for fazer uma visita na casa daquela irmã, você vai ter compaixão íntima por ver a situação daquela casa, o ambiente, os móveis, dentro daquela casa. Como ser humano, você vai sair, olha, vai ser difícil tomar um cafezinho nessa casa. Mas quando aquela mulher chega na igreja, chega alegre, feliz, faz parte do círculo de oração da igreja, canta com as irmãs, no coral das irmãs, e é feliz, glorificando o nome do Senhor. Então aí está a diferença. E Noé, ele fazia a diferença. Ele tinha uma vida consagrada a Deus, uma vida ligada com o Senhor. E os irmãos sabem que quem tem uma vida consagrada a Deus, o pilar, ou seja, o pai, que tem uma vida de comunhão com o Senhor, Deus
fala com ele, Deus orienta ele, Deus tem comunicação com este pilar. Deus abre os horizontes, mostrando o que é necessário fazer e as decisões a ser tomadas para que a sua família seja uma família abençoada, protegida por Ele, Deus. Glória seja dada ao Senhor. Prova é que, no mundo de então, Noé estava vivendo com a sua família. É um mundo de corrupção já naquela época. O pecado já cheirava mal às narinas de Deus. Mas Deus tinha um pilar na terra que Deus podia contar com ele, que era Noé. E a sua família faziam a diferença. Isto é importante, nós fazermos a diferença como família. E Deus, contando com Noé, Deus avisa a Noé que iria colocar um basta naquela geração primórdia, ou seja, a geração primitiva. Ele iria destruir, mas Deus não iria destruir a nação sem primeiro comunicar, na linguagem de hoje, e Bíblia, claro, sem comunicar o seu profeta, o seu homem, o seu representante na terra. Glória a Deus. É isso que alegra o meu coração, quando nós sabemos que Deus não faz nada sem primeiro comunicar aos seus profetas. E oxalá se o Brasil hoje tivesse profetas como os profetas bíblicos, em que Deus contava com eles e avisava: eu vou fazer tal coisa com a nação de Israel, eu vou fazer tal coisa com a nação tal. Se hoje existisse, pastor Jorge, profetas que Deus podia contar com eles, como os profetas bíblicos, glória seja dada o nome do Senhor. E Deus contava com Noé. Deus disse: olha, faz para ti e a sua família uma arca. E deu todas as metragens da arca para a salvação da sua família. E entrarás tu, a tua mulher, as mulheres de teus filhos e os teus filhos contigo, porque eu vou mandar sobre a terra um dilúvio. Glória a Deus. E então Noé, em obediência a Deus, ele providencia já a construção da arca para a salvação da sua família. Glória a Deus para sempre. Então veja, e aqui nós aprendemos algo importante. Todos sabem que na época não chovia sobre a terra. A terra era regada com orvalho que caía. Não chovia como hoje. Noé obedece a Deus, porque Noé tinha comunhão com Deus. E o pilar que tem comunhão com Deus, tem contato com Deus, Deus fala com ele, e ele dá ouvido à voz de Deus para salvar a sua família. Louvado seja o Senhor para sempre. Então nós vemos
Com certeza Noé dava bom testemunho ou exemplo para a sua família. Noé, como pilar da sua casa, ele dava bom testemunho, dava exemplo para a sua família. Por quê? Se Noé, ele como pilar para os seus filhos, veja, amados, se Noé não desse bom testemunho, se Noé não desse um bom exemplo de pai, será que os seus filhos iriam dar crédito à voz do seu pai, à fala do seu pai? Claro que não. Eles iriam dizer: esse velho está caduco, né? Esse velho já está meio tantã, já passou da idade, está meio gagá. Imagine só, nosso pai querer construir um grande barco, né? Não chove, a gente não vê nada, não vê nuvem, não vê tempo de chuva. E como vai chover, né? Estamos vendo aí pessoas com 50 anos de idade e nunca choveu sobre a terra. E agora o nosso pai quer construir um barco. E ainda quer fazer a gente subir no monte, lá no mato, cortar madeira, né? E trazer para construir um barco. Ter todo esse sofrimento para construir um barco, sendo que não chove. Mas Noé, ele tinha um bom testemunho e era um pai exemplar diante da sua família. Por isto, ele teve credibilidade diante dos seus filhos. Louvado seja o Senhor para sempre. Tanto é que os filhos acreditaram nas suas palavras sobre a construção da arca. E aí nós vemos Gênesis 7:7. E entrou Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos, com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Então eles não titubearam, não desacreditaram, mas ouviram, ou seja, deram crédito à palavra do seu pai e entraram na arca. Glória a Deus para sempre. Então, irmãos, isso traz para nós um testemunho, traz para nós um exemplo a ser seguido. Glória a Deus. E sabermos que Deus ouve, que Deus fala, que Deus dá crédito, que Deus confia naquele que tem comunhão com Ele, que tem uma vida íntegra diante de uma sociedade corrompida, a qual hoje nós estamos vivendo. Segundo, Noé fez uma arca para a salvação da sua família. E aí nós vemos uma conexão lá em Hebreus capítulo 11, versículo de número 7. Noé, ele temendo a Deus, Noé andando na presença do Senhor, ele vai para a galeria dos heróis da fé, porque ele temia a Deus. E por falar em galeria da fé, ainda hoje não é diferente. Todos aqueles que temem a Deus, que andam com o Senhor, também vai para a galeria da fé, dos heróis da fé, melhor. Veja capítulo 11, o versículo de número 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca,
pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então, pela fé, Noé, divinamente avisado, construiu uma arca para a salvação da sua família. Glória a Deus. E o que é que nós aprendemos com Noé aqui? É que, com uma atitude de fé, e sendo avisado por Deus, e com a responsabilidade que nós temos como pai e mãe, nós precisamos construir a arca para a salvação da nossa família. E esta arca hoje não é uma arca de madeira, não, mas sim é a nossa fidelidade para com Deus. É a nossa vida entregue ao Senhor e saber que o Senhor está conosco. Ah, pastor, mas está tão difícil. Eu já orei tanto pela minha família, orei pelos meus filhos. Eu esperava tanto que o meu filho estivesse na igreja hoje conosco, adorando o nome do Senhor. Mas isso não foi possível. Não foi possível, mas é possível. Não foi possível, mas é possível. Glória a Deus para sempre. Então, aleluia, isto eu sinto a presença do Senhor. Eu creio que Deus está falando agora ao coração de alguém nesta manhã, que como pai, como mãe, desanimou de orar para a salvação do seu filho, e está dizendo, não tem mais jeito, não tem mais solução, eu já fiz o que pude e não consegui a vitória. Você não conseguiu a vitória, mas você vai conseguir a tua vitória. Glória a Deus. Você vai ver o teu filho, a tua filha, junto com você, nesse templo, adorando o nome do Senhor, louvando a Deus. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia. O importante é não desanimar. Noé não desanimou. Embora em meio a uma geração corrupta da época, mas ele não desanimou. Construiu a arca, terminou a arca e colocou seus filhos, esposa e todos dentro da arca e todos foram salvos. Amém? Glória ao nome do Senhor. Então, construa a sua arca para a salvação da sua família. Aleluia. Terceiro, agora nós temos aqui um pilar que fracassou. Temos um pilar positivo que salvou a sua família, mas temos aqui agora um pilar negativo que fracassou. E esse é Jacó. Jacó, um pilar fracassado, um pilar que ruiu, pilar que não resistiu, e ele não foi um bom exemplo para a sua família. Teve um problema muito sério na sua família. Então veja, Deus mandou que ele fosse para Betel, mas ele não atendeu a voz de Deus, pelo contrário, parando em Siquém. Gênesis 31, e o versículo de número 3, os irmãos quiserem pode conferir comigo aí na sua Bíblia. Glória a Deus. Gênesis 31, versículo de número 3, diz assim: E disse o Senhor a Jacó: Torna a terra dos teus pais
e a tua parentela, e eu serei contigo. Então veja que a ordem de Deus era para tornar para a terra de seus pais. E Deus prometeu que seria com ele. Glória a Deus. E quando Deus promete, ele cumpre as suas promessas. Se Deus prometeu que seria com Jacó até o seu retorno para a terra de seus pais, Deus seria de fato com Jacó. E aqui eu trago uma palavra profética para o teu coração nesta manhã. Se Deus prometeu que é contigo, na tua família, nesta trajetória, Deus é fiel e justo para cumprir. Só aguarde um pouquinho mais. Não te apavore. Não tenha desespero na sua vida. Espere um pouquinho mais. E esse esperar um pouquinho mais, não quero dizer que você vai cruzar os braços e ficar tranquilo. Não. Prossiga esperando, confiando, orando, tendo a sua vida ligada com Deus. E Deus vai te dar a resposta. Glória a Deus para sempre. Porque se Ele prometeu que é contigo, é com a tua casa, por que desesperar? Por que desanimar? Confia no Senhor. Creia nele. Deus não mente. Deus não falha. Eu posso mentir, posso falhar, mas Deus não mente e Deus não falha. Glória seja dada ao nome do Senhor. E outra coisa, Deus não está limitado ao tempo e às estações. Não existe limite, a não ser que eu ou nós mesmos colocamos um limite e digamos: Deus, eu não tenho mais condições. Eu já não suporto mais, já fiz de tudo, já coloquei um basta, desanimei. Não. Mas Deus diz para você nesta manhã: não desanima com o teu filho, não desanima com a tua filha, não desanima com a tua esposa, com o teu esposo. Eu sou contigo, eu estou no controle, eu tenho comando desta situação. E eu posso resolver este problema. Glória a Deus para sempre. E haja visto que o número 1 na história da família e edificação da família, união da família, e o interessado na família é Deus. É Deus. Glória seja dado ao Senhor. Por causa desta escolha que fez, teve grande sofrimento. Sua filha Diná foi violentada sexualmente por Siquém, filho de Ramor. Gênesis 34, 1 a 2. Se você quiser, pode conferir comigo. E saiu Diná, filha de Leia, que esta dera a Jacó, a ver as filhas da terra, e Siquém, filho de Ramor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a, e deitou-se com ela, e humilhou-a. Então veja o prejuízo de alguém ou de um pilar que sai da presença de Deus. Um pilar que não está bem sólido, não está bem edificado, não resiste os intempéries da vida. Dependendo da situação climática, esse material não vai resistir os intempéries.
Jacó, ele desobedece a Deus. Era para ir direto para a terra de seus pais. Mas Jacó resolve parar em Siquém. E parando em Siquém, ele sofre primeiro ataque na sua família. Diná, a sua filha, uma moça muito linda, muito chamativa, ela sai para dar umas voltas, para conhecer as moças, para ter amizade com as outras moças, com as filhas daquele povo que não pertencia ao povo de Deus. E em saindo para conhecer, para conquistar novas amizades fora da sua família, não era errado, porque moça, jovens, gostam de conquistar amizade. Só que não era o dia próprio, não era o dia, não era a época certa. E ela saiu, longe dos olhos dos seus pais, e vai conquistar amizade. E lá, o jovem Siquém, ele olha para aquela moça linda e agarra aquela moça e a violenta sexualmente. Irmãos, isso trouxe um grande prejuízo para a família de Jacó, porque os seus filhos tornaram-se assassinos e Jacó sofreu grande angústia na sua alma. Seu sofrimento foi cruel, porque desobedeceu a voz de Deus, parando em um lugar, em uma terra que não era para parar. Então, irmãos, quando Deus nos manda a fazer algo para a salvação da nossa família, não podemos parar na trajetória, nem que algum lugar seja atraente. No caso do mundo de hoje, é atraente. O mundo oferece muitas coisas, e nós, como pais, muitas vezes dizemos: mas está difícil para criar filhos nesta situação do mundo atual. Não está brincadeira, não está fácil. Eu vou parar por aqui um pouco. Deus mandou ir para tal lugar, mas está longe, está distante ainda. Vou parar um pouco por aqui com a minha família, vou dar um tempo. Esse negócio está muito na casa de Deus e privando os meus filhos, privando a minha família de alguma coisa boa que o mundo oferece. Isso não está muito certo, não. Meu irmão, cuidado. Você é o pilar da tua casa. Você é a base, você é o fundamento da tua casa. Aleluia. Então vá para a terra que o Senhor te mandou, juntamente com a sua família, adorando o nome do Senhor, glorificando a Ele. E a terra que o Senhor te mandou, eu creio, na minha forma de pensar, antes de chegarmos no céu, a terra que o Senhor nos mandou ir é a igreja, é o lugar onde nós podemos, com a nossa família, adorar o Senhor, prestar culto a Ele, ensinar os nossos filhos, ensinar os nossos netos a trilhar no caminho reto que conduz à pátria celestial. Glória a Deus para sempre. Então, por causa disto, Simeão e Levi, irmãos de Diná, fizeram uma chacina terrível, matando Hamor, seu filho Siquém, e todos os machos da cidade, de forma que Jacó sofreu uma grande dor. Hamor era um heveu, governador,
daquela região. Então veja, por causa de uma escapada que Diná deu para conhecer as moças, fazer amizade, houve esta grande tragédia na casa de Jacó. Mas a culpa foi de Jacó. Jacó era o pilar da casa. E Deus não mandou ele parar em Siquém. Deus mandou que ele fosse para a casa ou para a terra dos seus pais. Glória a Deus para sempre. E aqui nós aprendemos algo, porque na trajetória ministerial temos contemplado, temos visto muitas coisas acontecer que não é culpa propriamente dita dos filhos, mas a culpa são dos pais. Pais que deixam de orar, pais que deixam de consagrar as suas vidas, pais que deixam de levantar de madrugada para orar em favor dos seus filhos, pais que já não têm mais culto doméstico, pais que não chamam mais seus filhos para conversar, para dialogar, para bater papo amigável, certo? E aí vão se distanciando, parando em Siquém, certo? E aí começa a ver os prejuízos. A filha começa a ter uma ideia distorcida, o filho também começa a ter uma ideia distorcida, e começa a sair, já começa a perder culto, já não quer mais frequentar o grupo de louvor da igreja, o vocal de jovem da igreja, o filho já não quer mais acompanhar o pai para os cultos, já não quer mais fazer parte do instrumental da igreja, do grupo de jovem da igreja. Por quê? O pai parou em Siquém, ao invés de seguir para a terra do papai. Louvado seja o nome do Senhor. E aí vem o grande prejuízo. E a gente tem essa experiência como pastor de igreja. E vai ver, a culpa não é do filho, não é da filha. A culpa foi do pai que deixou de ter um relacionamento íntimo com Deus. Aquele altar de comunhão com Deus na família, através do pai e da mãe, já não existe mais. E aí o pai vai chorar, a mãe vai chorar, a mãe vai lamentar, mas já é tarde demais. Agora não resolve mais a situação. Amém? Acho que meu horário já está findando. Amém? Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Mas, indo aqui para a conclusão, quero deixar aqui alguns pontos, sem passar para os irmãos, mas eu quero apenas citar aqui os personagens. Josué, um pai pilar da sua família. Josué diz: se vocês quiserem servir outros deuses, sirvam. Eu, porém, e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse foi um pilar positivo, firme. Aconteça o que acontecer, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E, número 5, a paz que profetiza o futuro negativo dos seus filhos. A paz que profetiza o futuro negativo dos seus filhos. Por exemplo, enquanto crianças, eu faço e farei de tudo para levá-los à igreja. Mas quando crescerem, a decisão é deles. Isto é, palavra profética negativa. Jamais um pai e uma mãe poderá abrir a sua boca para dizer: eu levo os meus filhos enquanto criança para a igreja, porque estão sob a minha tutela. Mas depois que crescer, adolescente ou jovem, aí eles tomam o rumo que quiserem. Irmão, você está profetizando maldição e desvio dos seus filhos para o mundo. Então jamais abra sua boca para dizer isto. Pois bem,
Jó é um verdadeiro pilar na sua família. Jó, ele orava a Deus, buscava a Deus, sacrificava, oferecia sacrifício a Deus em favor dos seus filhos, porque Jó queria ter os seus filhos santificados na presença do Senhor, ainda que porventura eles viessem a pecar, mas tinha um pai que estava no altar da oração, no altar da santificação, em prol dos seus filhos. Amém? Deus abençoe a todos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que esta reflexão possa gravar-se nos seus corações, e que sejamos como pais, como avós, sermos o pilar da nossa família, que os nossos netos possam olhar para nós e dizer: meu vovô é o pilar da nossa família. Glória a Deus.